Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu venho para mais um sonho profético que Deus me deu há alguns anos e quero compartilhar, porque eu creio que já estamos vivendo uma parte desse sonho. Eu estava num local como se fosse uma casa de show. Era muito grande, né? Um palco, tudo escuro, tudo preto, com canhões de luz no teto, né? E abaixo do palco, cadeiras e mesas. E eu andava ali no meio daquelas cadeiras e mesas, olhava o palco, contemplava aquilo ali e ia saindo. Quando eu estava saindo, tinha como se fosse um aparadouro numa pilastra. E eu fui até aquele aparadouro e tinha uma Bíblia ali em cima. Eu olhei e falei, uma Bíblia, né? Crente é doido com Bíblia, não pode ver Bíblia. Falei, uma Bíblia, eu acho que aqui vem de Bíblia. E aí tinha umas Bíblias e naquele lugar, e eu entendi que ali não era uma casa de show, ali era uma igreja. E o Espírito me comunicou que ali não era casa de show, ali era a igreja. Então, quando eu peguei essa Bíblia, eu abri. Quando eu abri a Bíblia, as letras estavam ali, perfeita a Bíblia, só que as letras começaram a sumir, a serem apagadas lentamente, lentamente, até eu olhar para o papel e o papel está em branco. Em branco. A palavra de Deus foi apagada, foi arrancada. Entendeu? Eu creio também que deve estar perto desse dia chegar, aonde a palavra de Deus vai ser retirada dessa terra, o Espírito de Deus vai ser retirado dessa terra, e pessoas vão gritar sedentas e não vão encontrar. Pessoas vão procurar incessantemente e não vão ter mais a oportunidade de encontrar. É tempo, o tempo é esse, o tempo é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. O Espírito de Deus ainda está nessa terra. A palavra de Deus está acessível a todos, a todos. Você pode não ter condição de comprar uma Bíblia hoje, mas se você... Todo mundo tem um telefone com uma internet. Se você perguntar ao Google uma palavra de Deus, ele vai te trazer, né? A palavra está acessível a todos hoje. É tempo de se alimentar. É tempo de matar fome e sede na palavra de Deus. Porque no dia que ela for retirada, no dia que o Espírito de Deus for retirado dessa terra, vai ser muito desespero, irmãos. E pelo que a gente está vendo que está acontecendo com as igrejas, né, o caminho que está tomando, não falta muito tempo, não. Não falta muito tempo, não. Deus está avisando. Não é tempo mais de olhar para ídolo. Não há tempo mais de adorar nem idolatrar ninguém nessa terra. O dono da igreja é Deus, é Jesus Cristo. Nós temos que servir somente a Ele. Nós temos que obedecer a Ele, adorar a Ele, amar a Ele. Primeiro é Deus. Aí depois vem todas as outras coisas. Amém? Que ninguém possa nos tirar a palavra de Deus que está oferecida para nós nesses dias. Que a palavra de Deus venha nos avivar
que a palavra de Deus venha nos despertar, que a palavra de Deus venha acrescentar fé para passar por tudo que tivermos que passar. E no final de tudo, nós irmos para a glória com Deus. Vamos passar, vamos para a morada eterna que Jesus já preparou para nós. Amém? Fiquem na paz de Jesus. A paz de Jesus. Eu venho com os irmãos trazer mais um sonho profético que Deus me deu ano passado. E creio que foi ano passado, 2023. Amados, eu sonhei que eu estava numa sala de espera, como se fosse uma sala de espera, e uma sala redonda, com muitas cadeiras, nós estávamos sentados de forma circular. Eu só via mulheres ali. E esperávamos alguma coisa. Todo mundo com o telefone na mão, do jeito que a gente vive hoje, né? E uma voz chegou por trás de mim e falou assim: acabou. Não dá mais, acabou. E eu me assustava. Porque aquela voz era a voz de autoridade. Era uma voz que eu sabia que era o arrebatamento que tinha acontecido. Esse acabou, vindo daquela voz, dizia para mim: acabou, o arrebatamento aconteceu e vocês ficaram. Eu me desesperei tanto, eu entrei em pânico. E todas as mulheres que estavam ali começaram a se justificar. Não, mas eu estava no telefone porque eu estava mandando mensagem para minha filha que estava na escola. Não, eu estava mandando mensagem para o meu filho que vai no médico. Não, eu estava mandando... Todo mundo que estava ali tinha uma justificativa porque estava no telefone. Eu também. Mas aquela voz falava: acabou, acabou, acabou. Foi muito ruim ouvir esse acabou. Porque eu sabia que eu tinha ficado para trás. O arrebatamento aconteceu. Meu coração doeu tanto, tanto. Eu não quero passar por essa experiência de novo. Eu não quero passar por essa experiência de novo. E eu quero compartilhar que tudo aquilo que está afastando você de Deus, tudo aquilo que está afastando você de Jesus, que seja eliminado da sua e da minha vida. Que nós possamos enxergar tudo aquilo que tem nos afastado do nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar cego no céu do que entrar com 2 olhos no inferno. O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem te tirado da comunhão com Deus? O que tem te distraído? Porque o celular, naquele momento, era um instrumento que nos tirava da comunhão com Deus. Mas não é só o celular, né? Tem televisão, tem passeios, tem uma série de coisas. Mas eu creio que hoje, né, é mais o celular mesmo. Porque tá tudo nele. O banco tá nele, o agendamento do médico tá nele, o trabalho tá nele, as distrações nele, né? Então, eu sei que foi muito ruim passar por essa experiência. E todo mundo ali tinha justificativa
por que ficou para trás, por que estava no telefone. Todo mundo tinha justificativa, mas Deus não aceitou nenhuma, não. Ele é Deus, ele sabe, né? Ele sabe, nós temos 24 horas por dia. Passamos quanto tempo no telefone? Passamos quanto tempo lendo a palavra? Passamos quanto tempo meditando na palavra? Passamos quanto tempo em espírito de oração? Né? Não tem, Deus não vai dar jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem justificativa. Ou é ou não é. Então, meus amados, que nós possamos refletir. Que nós possamos verdadeiramente nos afastar. Arrancar da nossa vida tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Porque eram 10 virgens. Somente 5 eram prudentes. Que nós possamos nos achar juntamente com as 5. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Estou aqui para mais um vídeo, né, de sonho profético que Deus me deu. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um sonho que Deus me deu. Eu sonhei que eu estava em Minas, na casa dos meus pais. E Minas, quando a gente olha, a gente vê o horizonte, vê montanhas, vales, né? E eu estava no quintal olhando para essas montanhas e de repente eu vi uma nuvem muito grande vindo em direção, né, cobrindo toda a terra, uma nuvem preta, muito grande, muito grande. E eu gritava para todos que estavam à minha volta: corre que tá vindo uma grande nuvem de gafanhotos, muitos gafanhotos. Corre, corre. Eu gritava para todo mundo correr. Nós entrávamos em casa, fechava a porta e as pessoas me perguntavam: como você sabe que é nuvem de gafanhoto? Eu falava: eu sei, tá vindo, tá chegando. E aquela nuvem de gafanhoto vinha cobrindo toda a terra, toda a terra. Era muito preta, aquela nuvem preta cobrindo a terra. E eu abria um pouquinho a porta e olhava para o céu em cima de mim. E o céu em cima da casa, ele é como se dentro das nuvens tivesse havendo uma batalha. E ali era como se anjos e demônios estivessem lutando. Eu via vultos de luta, vultos de trevas mesmo, dentro das nuvens. Era muito ruim o que estava ali. E aquela nuvem de gafanhotos vinha ocupando sobre toda a terra. E assim terminou o sonho. E eu entendo que à medida que Jesus estiver bem pertinho de voltar, tudo vai se tornar difícil mesmo, tudo vai se tornar em trevas. Não vamos ter dias fáceis a partir de agora. A gente sabe que por onde o gafanhoto passa, ele deixa destruição, fome, muita fome. E também entendo que possa ser, né, fome não só de alimento, mas fome também, né, da palavra de Deus. Porque muitas das vezes, quando está tudo destruído, é que nós acordamos, né, para Deus. E muitas das vezes é até necessário isso acontecer, assim como aconteceu com a Covid, né? Muitos se lembraram que existe um Deus, muitos se lembraram que existe Jesus nesse momento, né, de dor da Covid. Então eu creio que o Senhor está nos avisando, né? Está havendo uma luta muito grande no céu. E coisas terríveis vão vir, né? Ninguém gosta de dar uma palavra boa, mas é essa a realidade. Coisas terríveis vão vir. E nós não vamos levar nada dessa terra. Nós não vamos levar casa, nós não vamos levar nada. A única preocupação da nossa vida nesse momento tem que ser: para onde vai a minha alma quando eu partir daqui? Eu já decidi para onde vai a minha alma?
Ah, não tenho que me preocupar com isso ainda, sou muito jovem, ainda tenho muito o que viver. Quem te disse que você vai viver 50, 60 ou 70 anos? Quem te disse? Se Jesus se hoje for batido o martelo, acabou o seu tempo nessa terra, você vai para onde com tua alma? O corpo, a terra vai voltar para o pó, que viemos do pó. E a tua alma? Tantos sonhos, tanta revelação que Deus está dando. Jovens, velhos, crianças. Eu tenho certeza que algum vídeo assim vai chegar na sua mão. Muitos vídeos desses devem estar chegando à tua mão e você não acorda. É real. O nosso tempo aqui está acabando. Deus está avisando. Deus avisou 120 anos através da vida de Noé. E as pessoas não deram ouvidos. Ah, mas está falando a mesma coisa o tempo todo, a mesma coisa o tempo todo? Sim, é necessário, porque as pessoas estão ouvindo a mesma coisa o tempo todo e não estão se posicionando. É necessário, não é mais tempo de se apegar a bens materiais, é tempo de se preocupar em construir a sua morada no céu com Jesus. É tempo de se preocupar aonde eu vou morar depois que eu morrer. Não tem quem convença a Deus de levar sua alma para o céu depois que você morrer. É hoje, é agora. Porque o dia que você vai partir, ninguém sabe. Não tem tempo mais. O único Senhor e Salvador suficiente, o único que abre a porta, que te faz ligação direta com Deus, é Jesus. Você precisa dele, de mais ninguém. De mais ninguém. É Jesus quem vai levar a tua alma para o céu. Ele foi preparar esse lugar para mim e para você. E nós podemos esperar com paciência, porque esse dia vai chegar. Se a gente se entregar para Jesus. Amém? Que Deus venha te despertar através desse vídeo. Que o Espírito Santo venha arder no seu coração para se posicionar. Para que você tome a decisão de para onde vai a tua alma. Que Deus te abençoe. Que nós possamos nos encontrar no céu, juntinho de Jesus. A paz de Jesus, meu nome é Albertina. Eu venho aqui contar mais um sonho profético que Deus me deu, compartilhar com os irmãos. E no dia 26 de maio, eu passei um fim de semana, né, num retiro que se chama Missão Resgate. E terminou no domingo. E de domingo para segunda, eu tive um sonho. E esse sonho foi muito forte, eu acordei chorando muito. E, enfim, só que eu entendi que Deus queria falar, porque assim como Deus está dando praticamente o mesmo sonho para muita gente, então era uma confirmação que eu estava entendendo de Deus. Eu sonhei que eu estava num apartamento em Niterói. Eu moro no Rio de Janeiro, capital. Eu sonhei que eu estava num apartamento em Niterói e eu saí desse apartamento e fui para uma avenida muito grande. E essa avenida tinha prédios muito altos os prédios. Eu comecei a andar naquela avenida e olhei à minha direita e vi um papel. E tinha umas palavras escritas ali. Continuei andando. Quando eu cheguei bem adiante, eu ouvi um estrondo e um barulho muito grande. E eu voltei
correndo, corria muito. E eu já sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha lido naquele papel que as águas iam invadir, que as águas iam tomar tudo. E eu voltava já, eu não tinha nem visto o que estava acontecendo, mas eu sabia o que estava acontecendo porque eu já tinha sido avisada através daquele papel que eu lia. Eu voltava correndo, gritando para o comércio. Eram prédios enormes e a parte de baixo era comércio. Eu gritava: corre, fecha tudo que a água vai invadir. Corre, fecha tudo que a água vai invadir. Fecha tudo. Eu gritava para o comércio fechar tudo, para os comerciantes fecharem tudo e correr, porque as águas vão invadir. E aquele estrondo, e eu senti a água chegando por trás de mim, invadindo tudo. Eu não via, mas eu sabia o que estava acontecendo atrás de mim. Eram as águas passando por cima dos prédios e inundando tudo. Eu voltava correndo, avisando para todo mundo, entrava no mesmo prédio em que eu estava, entrava no apartamento, fechava a porta e ali eu estava segura. Eu sentia paz, eu estava segura. Era o que eu sentia. E então eu contei esse sonho num grupo em que eu fiz parte desse retiro do Missão Resgate. E uma irmã me chamou no privado e falou comigo que quando eu li nesse papel que ia acontecer, significa que já é um decreto, né? Já está escrito. Então, eu compartilhei com o grupo para a gente estar intercedendo para que o Senhor tivesse misericórdia, né? E não acontecesse. Então, quando a irmã falou que estava no papel, que eu li, quando está no papel já é um decreto, eu falei: meu Deus, e agora, né? O que vamos fazer? Só que não é porque é decreto que acabou. Não. É decreto, mas não acabou para mim, eu estou viva. Não acabou para você que está assistindo esse vídeo. Deus já decretou o que vai fazer. Agora, até Ele fazer, nós vamos vivendo igual os dias de Noé. Noé ficou 120 anos construindo aquela arca e falando a mesma coisa para as pessoas. Ninguém deu ouvido, ninguém acreditou, ninguém quis saber, as pessoas queriam viver as suas vidas. Deus continua avisando o que Ele já decretou. Vai acontecer, você acredite ou não. As pessoas estão dizendo: mas desde que eu era criança eu ouço falar isso. Pois muito bem, muitos já morreram ouvindo, nunca deram crédito. E você vai continuar não dando crédito àquilo que Deus está dizendo? É decreto. Não é se acontecer, é quando vai acontecer. E quando acontecer, para onde vai a tua alma? Deus não quer a morte de ninguém, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos se salvem. Mas a decisão por Deus é enquanto estamos vivos. Você precisa entregar a sua alma para Deus através do seu único filho Jesus Cristo, enquanto você está vivo, enquanto você está viva. Depois que morreu, não dá mais para decidir nada. Se acerte com Jesus enquanto dá tempo. É real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro e Ele está voltando. E grandes coisas Ele vai fazer. A gente acreditando ou não, Ele vai fazer. Se entregue para Jesus. Volte para o Pai, para aquele que te criou. Não se deixe perder nesse mundo, que daqui nós não vamos levar nada. Amém? Que Deus nos abençoe até a vinda de Jesus, ou até o dia em que a gente partir dessa terra, que nós possamos partir para Ele. Amém. A paz de Jesus, meu nome é Albertina. Deus tem me dado alguns sonhos proféticos de alguns anos para cá,
E nessa última semana ele tem me incomodado a trazer esses sonhos e gravar. Então eu entendo que Deus tem algo a nos dizer, a nos comunicar através desses sonhos proféticos que Ele me deu. E assim eu vou gravar alguns vídeos, né, contando sobre esses sonhos que Deus me deu. Não está em ordem porque eu não me lembro a data dos sonhos, então eu vou contar fora de ordem só o último que eu me lembro, a data direitinho, mas eu vou contar o primeiro. Ano passado Deus me deu um sonho em que eu sonhava que eu estava em uma montanha muito alta montanha. E eu via a terra, eu contemplava o mundo, e eu estava nessa montanha, mas eu fazia parte da terra. E eu via descendo do céu, descia do céu, e eu via de frente, ou seja, eu estava muito alto. Eu via descendo do céu como se fosse chuva, só que não de água, chuva de água que a gente está acostumado a ver, e sim chuva de água viva. Águas vivas, essas que saem do mar, que estão no mar, que quando o mergulhador passa a imagem do mergulhador ali em alto mar, às vezes só tá aquele homem no meio de um monte de água viva. Essas águas vivas, elas desciam do céu, fazendo o mesmo movimento que elas fazem no mar, elas faziam descendo do céu, como se fossem chuvas de água viva. Eram águas vivas descendo do céu em forma de chuva, lentamente, com o mesmo movimento que elas desciam, que elas andam no mar. E descia, passava como se fosse períodos. Passava o período da água viva, se encerrava ali e descia um outro período. Esse período era escuro, muito escuro, muito escuro. Eu sabia que tinha algo acontecendo naquele momento, naquele período em que estava diante de mim, mas eu não conseguia ver, Deus não me revelou o que estava naquele período. Mas era muito ruim o que estava naquele período. Eu contemplava alguns movimentos mais escuros no meio da escuridão. Era muito sinistro, vamos dizer assim. E esse tempo também passava. E quando esse tempo passava, eu via descer do céu. Eu contemplava descendo do céu a cidade, a terra santa, a cidade santa prometida, que Jesus falou que ia preparar pra gente. Ela descia do céu, prontinha, linda, após esse período de escuridão, que eu não entendia, que eu não via o que se passava ali. Descia essa cidade linda, linda, branca, toda branca, prontinha do céu. Eu entendia que ela estava pronta, que ela já está pronta. E nesse sonho que o Senhor me deu, eu entendo que o Senhor está confirmando aquilo que Jesus prometeu, que iria preparar um lugar para nós. E eu estou entendendo que esse lugar já está pronto. Falta apenas acontecer algumas coisas. E a cidade santa vai se apresentar para nós. Para aqueles que escolheram Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Como o único Filho de Deus que veio nessa terra para nos salvar. Então, eu quero trazer esse sonho para que todo mundo que ouvir reflita. Se quando essa cidade santa abrir os portões, você vai para lá? Você
vai estar morando lá com Jesus? Porque só vai aquele que tomou a decisão nessa terra, enquanto ainda vivo, de ir morar com Jesus na eternidade. A decisão é individual. Eu não posso decidir por minha filha, eu não posso decidir por meu marido, eu só posso decidir por mim. Eu sei que o meu Jesus vive. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para nos resgatar. E todo aquele que em Jesus crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei de mim. E eu luto a cada dia, para ser mais parecida com esse Cristo. Para ser mais conhecida por Ele. Eu luto a cada dia para que Jesus continue habitando em mim através do seu amado Espírito Santo. Eu luto a cada dia para fazer vontade do Pai. Não é fácil, mas é um desejo do nosso coração que todos nós possamos ir morar no céu com o Senhor.